tá gravando, eu não sei se tá funcionando. Testei aqui já. Não apareceu, mas vou supor que vai funcionar depois. O objetivo dessa aula agora é vou apresentar algumas questões de movimento circular, para que a gente possa dar progresso para a dinâmica, que é o objetivo geral que a gente estava propondo, né? Eu vou projetar a tela aqui, fazer uma revisão geral do que eu tinha falado antes sobre o movimento circular, e a gente pode fazer as questões. No máximo meia hora eu tomar aqui para não ficar um vídeo longo, cansativo. Vou apresentar a tela agora. Esperando. Foi, tá apresentando agora, creio eu. Tá, vou pro Paint agora. Vou poder apresentar as questões. Só vou aumentar um pouquinho aqui para eu poder deslocar as questões no texto. E eu vou pegar a primeira aqui, que é uma questão do Enem, bem interessante. Eu gosto muito dela. Vamos lá. A gente trata de algumas grandezas novas, outras não. Por exemplo, a gente falou de aceleração tangencial, que eu vou chamar de AT, que ela é aquela velha aceleração que indica a taxa de variação do gráfico da velocidade pelo tempo, que eu tenho lá a reta da velocidade pelo tempo, e quanto o tempo varia e a velocidade varia, vai ser regido por essa tangente desse ângulo aqui da reta, que significa a taxa de variação, que é a aceleração, ou seja, dá um nome a uma grandeza matemática. A gente viu que a aceleração tangencial ela tem um valor de zero no movimento circular uniforme, ela só ganha valor no variado, e que a aceleração centrípeta, AC, diferentemente da tangencial, ela não tem um valor físico na questão de taxa de variação, mas ela é uma grandeza importante para direcionar o movimento da partícula dentro do círculo. A gente viu que, por exemplo, se eu tenho uma partícula que ela está para lá, como tu está vendo a setinha aqui, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de visualizar. Cadê? Pronto. Está dando para ver, né? Enfim. Aí a partícula vai descendo, ela vai tomando essa orientação, como se ela estivesse dando essa volta por causa da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, que eu vou botar em vermelho aqui, ela aponta para o centro. Aí tem um círculo aqui, uma bola, vai ter uma bola, e a aceleração centrípeta que aponta para baixo vai fazer com que a velocidade fique nesse sentido aqui, ó. Tá vendo que ela dá uma orientação, ou seja, a aceleração centrípeta ela serve para orientar o corpo dentro do movimento circular. A aceleração tangencial propriamente dita é aquilo que garante a rapidez do corpo, a taxa de variação da velocidade de acordo com o tempo passa. E como eu tinha comentado na aula, a aceleração resultante de movimento circular ao quadrado é igual a aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração centrípeta ao quadrado. A aceleração centrípeta vale como se fosse resultante no uniforme, porque a tangencial vale zero. Deixa eu mudar o pincel. Tangencial, agora sim. Tangencial vale zero. E por isso a aceleração centrípeta é resultante no uniforme. No variado a gente vai ver que a gente realmente precisa calcular isso. A gente tratou dessas duas coisas, da diferença da tangencial e da centrípeta. A aceleração tangencial é aquela que acompanha a velocidade. Tá vendo que ela acompanha a velocidade? Porque
Porque ela é tangencial, como eu falei, tangente tocam só em um ponto do círculo, secantes tocam em dois. A aceleração tangencial, ela acompanha a velocidade, porque ela é tangente. Tá descarregando. Vamos lá. O círculo, a aceleração tangencial, ela acompanha a velocidade e a aceleração centrípeta ela aponta para o centro, para o raio, para fazer com que a velocidade tenha esse direcionamento. Vamos lá. Continuando. Por isso que a aceleração resultante vai ser esse quadrado com a soma de quadrados, que é um Pitágoras, porque eles fazem 90 graus assim. Mas voltando. Além da diferença das acelerações, a gente comentou na aula que uma das importâncias do movimento circular é que ele tem adição de um novo tipo de velocidade. Assim como a gente tem a velocidade linear, que a gente chama de... Deixa eu aumentar o tamanho aqui. A gente chama de V igual a 2π R F. Como a gente viu que a frequência e o tempo são duas grandezas inversamente proporcionais, que são totalmente interligadas, e que faz muito sentido, porque se algo demora muito para ocorrer, a frequência com que isso ocorre é muito pequena. Se eu demoro 20 minutos para chegar na padaria, minha mãe demora 2 horas. Se a gente ficasse indo da padaria de volta para casa, se eu demoro só 20 minutos para ir para a padaria, em um período de 1 hora, eu iria para a padaria 5 vezes, né? Porque eu ia, voltava. Minha mãe demora muito mais, ou seja, já que o período para ir na padaria é muito grande, a frequência com que ela vai na padaria é muito pouca. É muito parecido aqui. E a gente vai fazer umas questões que ilustram isso muito bem. Vamos lá. Já que são inversamente proporcionais, eu posso muito que bem tirar esse F daqui e colocar um T aqui embaixo. A gente sabe que essa velocidade, propriamente dita, é aquela velocidade comum, que ela indica a variação do espaço, literalmente. A gente não recorda a velocidade como metros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por minuto, enfim. A gente fala de grandezas que a gente consegue medir assim. Só que a velocidade angular, ela trata de ângulos, ou seja, eu não vou falar o quanto esse corpo anda pelo espaço na questão da variação do tempo, ou seja, em 1 minuto ele estava em 2 metros, em 2 minutos ele estava em 4 metros. Quando a gente fala de velocidade angular, a gente fala do quanto o ângulo está mudando. Porque a gente sabe que a gente pode desenhar um ângulo aqui ligado ao raio. Deixa eu desenhar 2 raios aqui. A gente tem um ângulo aqui definido. Vamos chamar de θ. Um ângulo θ. E a velocidade angular, ela vai dizer o quanto esse ângulo ele varia de acordo com o tempo. Vamos lá. Como eu tinha dado uma analogia bem legal para tu, que eu tinha pensado na hora em falar, quero que se eu abrisse esse círculo, por exemplo, vamos lá. Vamos dizer que esse aqui é o círculo. Eu abri ele, literalmente. Vamos dizer que aqui é o ponto zero. Aqui é o ponto zero. E essa pontinha aqui que eu estou circulando, ela é o finalzinho daqui. É como se ela chegasse aqui. Então, quando eu tenho todo o percurso, é 360 o grau. A velocidade angular vai dizer o quanto esse ângulo vai variar de acordo com a movimentação da partícula. Por exemplo, se a partícula está aqui e o referencial é o zero, o ângulo seria bem pequeno. Se ela aumenta, tipo, aqui e aqui, o ângulo vai ser bem grande. Tu entende? Então, pode realmente puxar para o entendimento da palavra. Tipo, leia a velocidade e saber o que ela está dizendo. Porque velocidade angular trata de ângulo. Velocidade linear trata daquela velho tipo de velocidade que trata da variação do espaço em decorrer do tempo. Que no caso é registrado em metros por segundo, centímetros por segundo, milímetros por minuto,
km por hora. Velocidade angular é registrada em radianos. Radianos por segundo, graus por segundo. Radianos é outra maneira de representar graus. No caso, a gente usa o padrão que π equivale a 180 graus. Então, por exemplo, se eu tenho um ângulo de 30 graus, eu vou ter π sobre 6. Só fazer a regra de 3 básica que você vai entender. Retomando, a gente viu que é importante saber a diferença da aceleração tangencial e da centrípeta, porque a aceleração tangencial ela é aquela velha aceleração que indica a taxa de variação da velocidade pelo tempo, e a aceleração centrípeta ela vai fazer com que a velocidade tenha um direcionamento, porque já que a aceleração centrípeta aponta para baixo, aponta para o raio, na verdade, ela vai fazer com que essa velocidade fique dentro da curva. A gente vai ver que se a aceleração ela acaba ultrapassando muito a centrípeta, é capaz que a partícula saia do círculo. Porque se a aceleração centrípeta não consegue permanecer, não consegue fazer com que ela fique nesse movimento circular, a partícula vai voar para fora. Então é importante você saber isso. A diferença da velocidade angular é que ela é medida em radianos por segundo, porque ela mostra a variação de radianos, a variação de graus, ou seja, do ângulo, pelo tempo. A velocidade linear é a mesma de sempre. A gente viu que a gente pode acoplar mais de um sistema circular e fazer o estudo dele, que no caso são aquelas engrenagens que a gente mostrou lá e que é essencial para fazer as questões que a gente vai fazer aqui. Eu vou fazer uma introdução bem rápida para a gente poder fazer as questões, porque eu não quero tomar tempo, eu já falei muito. Eu vou desenhar aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para tu ver. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Vamos lá. Eu tenho um negócio aqui. Deixa eu... Vamos lá. Tem dois tipos de acoplamento. Separadas, mas ligadas por um mesmo fio central, que no caso é esse aqui. E os outros dois casos, que era quando eu tinha um assim, e outro acoplado bem nela, ou seja, a mesma corrente está nas duas, ou quando eu tinha um aqui, e que era a mesma corrente, só que separado. Que é isso, rapaz? A gente viu que quando elas estão na mesma corrente, eu vou separar aqui por uma linha vermelha, quando elas estão na mesma corrente aqui embaixo, a velocidade linear, velocidade do corpo A, vamos chamar esse de A e esse de B. Quando eles estão na mesma corrente, a velocidade de A e a velocidade linear de B são a mesma, são exatamente a mesma. Por quê? Deixa eu explicar. Deixa eu botar minha cara aqui. Porque elas estão acopladas por uma corrente. Quando a corrente vai girando, elas vão girando juntos. Isso não significa que a velocidade angular delas é diferente, porque elas têm raios diferentes. Se ela tem raios diferentes, a velocidade linear sendo igual vai fazer com que uma complete um ciclo mais rápido que a outra. Como assim? Tu tá vendo que o B ele tem um raio pequeno e o A tem um raio grande? Então, por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui para te mostrar. Eu tenho essa medalha aqui. E eu tenho esse brochezinho aqui. Tu tá vendo que a medalha começa aqui e o broche começa com a ponta aqui. Eu vou girar na mesma velocidade. Mesma velocidade. Tá vendo que, claro que minha mão não é um parâmetro muito bom, mas dá para perceber que esse tem um raio maior. Então acaba que
esse, como tem um raio menor, ele vai fazer um ciclo, ele vai voltar para a origem, para a referência, muito mais rápido que esse. Porque ele é pequenininho, faz sentido ele chegar mais rápido do que aquele. Então, a velocidade angular do B, do que tem um raio menor, vai ser maior. Essa aqui, velocidade angular de B, vai ser maior que a velocidade angular de A. Por quê? Porque a frequência de B é maior. Por que a frequência de B é maior? Porque já que o raio é menor, vai ser muito mais fácil que ele complete um ciclo inteiro do que um que tem um raio grande. A frequência de B é maior que a frequência de A. Consequentemente, o período de A é maior que o período de B, porque a frequência e o período são inversamente proporcionais. Essas são as informações que a gente tem. Como a velocidade linear é igual, e a gente pode fazer isso aqui, velocidade de A é igual a velocidade de B. Isso faz com que a gente lembra que a velocidade é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o R. Então eu posso igualar aqui a velocidade angular de A vezes o raio de A, porque isso significa que a velocidade de A é igual ao ômega de B vezes o raio de B. É isso, essa relação é importante para o Enem. Geralmente você vê no lugar da velocidade angular a frequência aqui também, que também pode ser usada. E é isso. Já naqui de cima, para a gente ir logo para as questões, vai ser a última coisa que eu vou comentar contigo, porque já tomou tempo demais. Vamos lá. Aqui, no caso, as velocidades lineares vão ser diferentes e as angulares vão ser as mesmas. Porque quando eu vou girando esse fio, eu vou ter uma velocidade angular aqui, que é a mesma para ambos. Porque eles estão no mesmo eixo. Então, eles vão girar ao mesmo tempo, não importa o tamanho do raio deles. W de A vai ser igual a W de B. Isso é facilmente visualizado. A frequência vai ser o mesmo, o período vai ser o mesmo, porque eles estão girando no mesmo eixo. Eles estão no mesmo eixo. Não tem como mostrar isso com uma medalha e um broche, porque eu precisaria de um eixo acoplado, mas eu posso fazer com um papel. Você vai precisar fingir que isso aqui é um círculo. Isso é um círculo. E eu vou pegar um círculo menor. Tô sem tesoura, então não vai ter como eu fazer. Vou fazer um buraco aqui com minha caneta. E eu tenho aqui uma polia. Vou fazer o buraco na maior. Não importa o que eu faça, elas vão girar igualmente. Porque não se importa o tamanho disso, nem o tamanho disso. O que importa é o que está girando, é isso aqui. Então, ó, elas vão girar com a mesma velocidade angular. Elas vão ter a mesma frequência, ó. Essa pontinha aqui, ó. As coisas pontudas são o início. Elas vão voltar com a coisa pontuda no mesmo tempo. Tá vendo? Porque elas estão acopladas no mesmo eixo. Então, a velocidade angular delas é a mesma. O que faz com que a frequência seja a mesma e o período seja o mesmo. Entende, né? Isso é fácil de visualizar. A velocidade linear, pelo contrário, vai ser diferente e vai ser maior no do raio. Como a gente sabe, a velocidade é igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Se o ômega é o mesmo para ambos, o que vai ditar o quanto a velocidade é maior ou não é o raio. Ou seja, se isso é fixo, é uma constante, quanto maior o raio, maior a velocidade. Porque se eu pego um número normal e multiplico por um maior, vai dar algo maior. Então, pronto. Essa foi a revisão básica que eu dei. Vamos para a questão do Enem. Essa é a mais recente possível.
Ela fala assim: para serrar os corpos e cargas congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Vamos anotar aqui do lado o que ele quer: menor velocidade linear. Por qual montagem o açougueiro deve optar? E qual a justificativa dessa opção? Vamos analisar caso por caso. Vamos lá. Aqui na montagem P, vamos chamar a velocidade do motor como a velocidade linear do motor, ok? Como eles estão acoplados numa mesma corrente, a gente já viu que quando eles estão na mesma corrente, a velocidade angular dele vai ser diferente. Porque o que tem um menor raio vai girar muito mais vezes que o maior. Só que a velocidade linear é a mesma, porque eles estão na mesma corrente. Então, a velocidade da polia 2 vai ser o mesmo Vm. Eu vou botar aqui Vm. É a mesma velocidade. Só que tu tá percebendo que a polia 2 com a polia 3, eles estão acoplados no mesmo eixo. Tá vendo que eles estão assim, direcionados? Tem um assim e um assim por trás, aqui com um raio maior. E como a gente viu, nesses que estão acoplados no mesmo eixo, eles têm a mesma velocidade angular. Só que o que tem um raio maior vai ter uma velocidade linear maior. Ou seja, a polia 3 vai ter um Vm, eu vou chamar Vm' para diferenciar, que é maior que o Vm, porque o raio dele é maior. Tu entende? Ou seja, o raio dele é maior, então a polia 3 vai ter uma velocidade linear maior que o motor. Entende, né? Vamos lá. No segundo caso, eu vou chamar de Vm de novo. Aqui. Tu tá vendo que ela tá acoplada com a polia 3 de uma maneira que elas estão na mesma corrente, mas não no mesmo eixo. Como a gente comentou da outra vez, a velocidade angular nesse caso vão ser diferentes, porque o que tem a menor raio vai girar muitas mais vezes do que a maior, intuitivamente. Então, a Vm aqui vai ser a mesma. Só que, da mesma maneira que a outra, agora a polia 2 e a polia 3 estão no mesmo eixo. Se a polia 3 tem um raio maior, e eles estão acoplados, a velocidade linear da polia 2 vai ser menor. Ou seja, a velocidade da polia 2 vai ser um V' que é menor que o Vm. Por quê? Porque se eles estão acoplados no mesmo eixo, que tem velocidade linear, é o que tem aqui tem a velocidade linear acompanha o raio. Se tem menor raio, tem menor velocidade linear. Eu poderia botar valores aqui. Não é objetivo, mas eu poderia botar, por exemplo, se a velocidade linear aqui fosse 2. Aqui na polia 2 também seria 2. Aqui no raio seria 4. Se o raio da 3 é 2 vezes maior que o da polia, porque é a mesma proporção. Então seria 4 aqui a velocidade. Porque eles estão no mesmo eixo e o que tem o maior raio vai ter a maior velocidade linear. Aqui, por exemplo, se a velocidade fosse 3, aqui no 3 seria a mesma velocidade, porque eles estão no mesmo eixo, tá vendo aqui acompanhando? Eles estão no mesmo corrente. E a velocidade do 2 seria menor que 3, seria tipo 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Tu entende, né? Então, com certeza a resposta é que porque é onde a velocidade linear diminui. Porque a gente tem que olhar para essa, para a serra da fita. A serra da fita, no caso Q, é na polia 2 e aqui é na polia 3. Vamos para as questões. Que as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. 1 e 3 giram com velocidade linear igual? Sim, 3 e 3 no nosso exemplo aqui. Porque eles estão numa corrente e é a mesma velocidade. Em pontos periféricos, ele fala em pontos periféricos porque geralmente a gente apresenta as velocidades por linhas que saem do círculo, como eu já mostrei em outros esquemas. E que tiver maior raio terá menor frequência. Quanto maior o raio, menor a frequência, como eu tinha comentado. Porque quanto menor o raio, mais vezes ele gira. Quanto maior o raio, menos vezes ele gira. Maior raio, menor a frequência. Certíssimo nessa alternativa. Que, pois 1 e 3 giram com frequências iguais? Não. 1 e 3 não giram com frequências iguais. Como a gente falou, aqui tem um menor raio, vai girar com frequência muito maior. Porque é tão pequeno que ele consegue girar várias vezes e o outro ainda está girando na primeira rodada.
O P. Não é o P. Não é o P. O quê? Pois as polias 2 e 3 giram com velocidades lineares diferentes. Não. 2 e 3... são velocidades lineares diferentes, de fato. Porque tem o menor raio, vai ter a menor velocidade linear. Em pontos periféricos e tiver maior raio, terá menor frequência. Não. Quando elas estão acopladas no mesmo eixo, a frequência é a mesma. A primeira parte da alternativa está certa, a segunda não. Vamos rapidamente para a próxima questão, espero que você tenha entendido essa. Aqui é uma questão bem rápida. Eu não coloquei todo o enunciado, ele só quer saber qual vai ser a diferença dos períodos, já que eu tenho duas engrenagens iguais e uma no meio. Ela vai gerar um sentido horário aqui. Então, se ela vai para baixo aqui, ela vai provocar que isso também vai para baixo, né? Tá vendo que vai bater aqui e ela vai para baixo, então o direcionamento dela vai ser para cima, porque ela vai abaixando e vai subindo. Já que isso vai subindo, isso vai causar com que isso suba também, essa engrenagem, e ela vai descer. Ou seja, E3 gira no mesmo sentido que E1, porque ela faz com que isso gire no sentido oposto, que faz com que isso gire no sentido oposto dela, que é o oposto dela, que vai ser o mesmo que esse. Dá para entender se tu fazer esses esquemas aqui. E o período vai ser o mesmo, para o E1 e para o E3. Vamos lá. Vou fazer só mais essa questão do Enem. Eu tinha botado outra de órbita, mas é melhor falar isso quando eu for falar de gravitação universal, que é interessante. Vamos fazer essa última questão do Enem, que é de 1998, mas é uma questão muito boa e que dá para trabalhar bem os assuntos que a gente estava discutindo aqui para eu acabar a aula e eu poder postar isso no YouTube, porque talvez demore.